aqui, né? Eu agradeço muito que o Senhor, Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção, e para mim é um privilégio enorme poder estar aqui nessa manhã, né, participando desse evento. Eu me lembro da primeira vez, né, que eu tive aqui, e eu me lembro que eu falei para Abigail naquela ocasião, eu falei: Abigail, não desiste não, né? A gente estava conversando e ela falou assim: ai, pastor, é tão difícil, é tão cansativo. E realmente, irmãos, você fazer um evento, né, um evento aonde você espera, como ela mesmo disse aqui, aonde você espera que há uma participação enorme, né, uma participação maior das pessoas, porque é o evento uma vez no ano, né, então a gente cria muitas expectativas. Eu sei porque a gente está trabalhando num evento também na APEC. A APEC ela faz um congresso lá em Águas de Lindóia, em São Paulo, e a gente sempre tem ali em torno de 1.000, 1.200 inscritos nesse evento. E depois da pandemia, a gente ficou toda a pandemia, claro, sem fazer. E depois da pandemia, a gente fez uma vez, que foi o ano atrasado. E agora, esse ano, a APEC está completando 85 anos, então o evento está sendo feito. Mas já é o 27º, né? Então, vamos dizer aí que são 27 anos que a gente trabalha com esse evento. E uma coisa assim interessante, né, que aconteceu esse ano, que às vezes vai trazendo um pouco de angústia. Nós tivemos uma reunião ontem, não, hoje é sábado, né? Então foi na quinta-feira, né? E a liderança da APEC, né, com algumas preocupações, porque a gente até o momento nós estamos somente com 60 a 600 pessoas, mais ou menos, né? Então, ainda falta um número ainda bem grande para poder, alcançar aí a quantidade que a gente espera, que pelo menos de 1.085. Pastor, mas por que 1.085? Né? Por que nós precisamos de 1.085? É o valor que se espera, né, a quantidade de pessoas que se espera para cobrir todos os eventos, né, e pregadores, de pessoas que são do Brasil né, e de outras partes do mundo também que vêm, né? Então, assim, não é simples você fazer um evento desse, não, né? Mas a gente está orando para isso acontecer. Então, eu sei exatamente, né, como que a Abigail se sente quando, né, ela coloca essa questão aqui, né, desse desafio. Ela falou do texto de Esther, e eu fiquei, né, eu meditei nesse texto, pensando sobre o chamado, né, para esse tempo, né? Foste chamados para esse tempo. É interessante lembrar, ela colocou algumas coisas aqui, mas o povo de Israel, eles estavam vivendo uma grande crise. Eles estavam vivendo uma crise enorme. Na verdade, eles estavam não só vivendo uma crise, mas eles estavam também em grande perigo, porque havia, né, todo um projeto de destruição
do povo de Israel. E nós vemos ali, então, é um livro, todos vocês sabem que a gente não vê nada sobre Deus, falando sobre Deus, mas é o livro que Deus mais trabalha nos bastidores. Claramente a gente vê tudo que Deus faz ali. E dentro, então, desse trabalho, já Deus, no seu plano eterno, sabendo do que iria acontecer, Ele prepara, então, tudo o que iria acontecer ali. E Ele, então, prepara uma pessoa, uma serva. E é interessante, né, todos vocês sabem, Esther foi a pessoa preparada por Ele, só que ela não sabia disso. Ela nem sabia o que iria acontecer. Quando ela fica sabendo do que iria acontecer, é interessante que ela mostra um pouco de medo. No primeiro momento, ela se retrai e ela fica em dúvidas, porque o texto, né, vai dizer que quando Mardoqueu fala para ela, fala, vai conversar com o rei. Ela, mas assim, sabe, né, tem um intermediário entre eles, e ela fala, vai lá e fala para Mardoqueu que, assim, quem chega na presença do rei, né, sem ser chamado, ele é morto. E eu já tenho 30 dias que eu não sou chamada. Então, assim, explica lá para ele que eu não posso aparecer. Né? A ideia que traz é essa, eu não posso. E aí Mardoqueu manda uma resposta para ela, e dentro dessa resposta está o que Abigail falou. E quem sabe se para tal tempo como este fosses não chegastes à posição de rainha? Então, nós vamos estar trabalhando um pouco sobre essa questão, sobre o perigo, né, que tinha, o perigo que o povo corria. Porque aquele mesmo perigo que o povo corria, irmãos, nós também corremos esse perigo nos dias de hoje. Vivemos um tempo, um dos tempos mais desafiadores da história para a formação espiritual das crianças. É um tempo de muito desafio. Nunca houve tanta informação, tanta distração, e nunca houve tanta influência sobre a mente das nossas crianças. Nunca houve na história. É impressionante como as nossas crianças são influenciadas. É impressionante quantas informações as nossas crianças têm, mas o quanto as nossas crianças estão distraídas, porque há informação demais. As nossas crianças hoje, irmãos, elas estão sendo discipuladas pela internet, elas estão sendo discipuladas pela cultura, pelas ideologias, e o inimigo já sabe dessa estratégia. Ele pega as crianças aonde elas estão reunidas, que são dentro das escolas, e ali elas sofrem uma influência e um discipulado ideológico. As nossas crianças também, elas estão sendo discipuladas por meio de influenciadores. As nossas crianças sabem muito pouco sobre a Bíblia, mas elas sabem muito sobre influenciadores. Elas conhecem muito influenciadores. E enquanto
E enquanto isso, enquanto as nossas crianças passam por isso, né, a igreja ainda tratam, presta atenção nisso aqui, enquanto as nossas crianças estão sendo discipuladas pela internet, cultura, ideologias, influenciadores, a igreja ainda trata o ministério infantil como algo secundário. A igreja ainda trata o ministério infantil apenas como recreação. Um lugar onde as crianças, ou um lugar para deixar as crianças. E algumas igrejas, eu vou em muitas igrejas, muitas, de todas as denominações que você pensar. Eu conheço igreja que eles tratam tanto esse ministério como um lugar para deixar as crianças e um lugar de entretenimento, que muitas igrejas já têm, algumas igrejas que eu conheço, inclusive tem quase que um parque nas dependências da igreja, com brinquedos infláveis. Eu estou impressionado com a quantidade de igrejas que eu visito e que ela não tenha pelo menos um pula-pula para as crianças. Sabe, porque a ideia é essa, é passar um tempo, é deixar as crianças ali durante o culto para não atrapalhar os adultos. Nós precisamos fazer algumas coisas para que as crianças deixem o culto dos adultos acontecer. E aqui, irmãos, eu quero me dirigir, como disse, mais uma vez, pegando um gancho na palavra da Abigail. Talvez muito do que eu vou falar aqui não seja para vocês, porque vocês estão aqui. Mas eu gostaria de desafiá-los a trabalhar para que esse evento se torne um evento grande. Que você trabalhe para que outras pessoas, gente, como ela disse, né? Estou usando as palavras dela aqui, e esse já é pelo menos o terceiro que eu estou, mas o quarto que nós estamos desde o início com ela. E ela falou da quantidade de desculpas, né, que ela ouviu, recebeu. E é verdade, irmãos. Eu conheço o ministério aqui do Jardim América. Todo mês eu estou com eles lá no espaço de eventos. Estou lá no espaço de evento com eles. E eu tenho certeza absoluta que se 70%, 80%, olha, pelo tamanho aqui, se 50% das pessoas que estão lá todo mês viessem aqui, que estava cheio. Então a questão não é o ministério. E quando a Abigail fala de desculpa, é desculpa sim. Você sabe por quê? Porque o evento acontece uma vez no ano. A igreja, o ministério Jardim América não consegue se organizar para que esse evento tenha um apoio do ministério no ministério infantil? Ou será que esse ministério realmente é o que nós estamos falando aqui? É algo secundário. Porque as nossas atitudes, elas mostram o que é importante para nós e o que não é. Não são nossas palavras. Será que o Ministério Jardim América entende que o departamento infantil é apenas recreação? Como que nós vamos olhar para isso?
Um evento que é trabalhado durante todo o ano, porque eu acompanho. Nós precisamos entender o que significa o ministério infantil. Eu tenho trabalhado, eu tenho estado todo mês, mesmo com a agenda lotada que eu tenho me disponibilizado para estar lá no espaço de evento todo mês, para poder estar lá com as irmãs do ministério infantil. Porque para mim as crianças são muito importantes. E eu vou tentar mostrar aqui, na minha palavra hoje, o porquê que pastores e líderes precisam se enganjar e precisam envolver-se nesse ministério. Porque o próprio ministério pastoral está em risco se o ministério infantil for negligenciado. Porque essas crianças que estão dentro das suas igrejas hoje, amanhã, ou elas continuarão na igreja, ou elas estarão fora da igreja. Isso vai depender do meu trabalho e do seu trabalho neste ministério. Deus está levantando uma geração de líderes que entenderá isso. Essa é a minha oração. O ministério infantil não é um departamento da igreja. Pastor, mas o senhor acabou de falar que é um departamento. Não, ele é mais do que isso. O ministério infantil é um campo de batalha. É ali que acontecem as batalhas mais ferozes para dominar a mente das crianças. Se você não entender isso, se você não entender que as crianças são importantes, nós vamos perdê-las. Porque o mundo já entendeu isso, Satanás já entendeu isso. E ele investe pesado para dominar a mente das crianças. É assim que Esther foi chamada para salvar uma geração em crise. Uma geração que estava correndo o perigo de ser exterminada. Assim também Deus está chamando pastores e líderes, professores, para proteger espiritualmente as crianças deste tempo. Isso é uma questão de estratégia. O ministério infantil é uma questão de estratégia. Eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias, rapidinho, lá em Êxodo 10. Êxodo capítulo 10. Os versículos de 8 a 11 diz o seguinte. Aqui o contexto, tá, desses versículos aqui, é aquele contexto quando Moisés apareceu e ele iria então, e ele estava ali negociando com o faraó a saída do povo para adorar no deserto. E olha que interessante. A minha versão é diferente, vou ler lá. Acompanha comigo lá então, 8 e 10. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó. E ele lhes disse: Ide, servi ao Senhor vosso Deus. Quais são os que são chamados, os que irão levar? E Moisés disse: havendo de ir com os nossos meninos e com nossos velhos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, e com as nossas velhas, e com os nossos bois, havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhe disse, olha só a resposta de Faraó: seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós e a vossos filhos. Olhai que há mal diante da vossa face. Ou seja,
O que que Faraó fala para Moisés aqui neste momento? Gente, é muito interessante quando você olha isso aqui. Ele diz, é como se ele estivesse dizendo, os adultos podem ir, mas as crianças ficam. Olha aqui que interessante, e esse texto nos revela uma estratégia espiritual. O inimigo sempre tenta prender a próxima geração. Sabe por quê, meus irmãos? Porque se o inimigo, ele prende as crianças hoje, ele consegue a mente das crianças hoje, ele muda o futuro. Ele muda o futuro. Se ele consegue a mente das crianças, ele conduz o futuro do jeito que ele quer. Talvez seja isso que estava passando na mente de Faraó. Tá bom, vocês querem ir, podem ir. As crianças ficam. Por quê? Elas serão os futuros servos, os escravos. Satanás, ele sabe muito bem. Satanás entendeu algo maravilhoso. Ele sabe disso. Que se ele alcançar as crianças, ele influenciará o futuro. As crianças estão sendo atacadas emocionalmente, moralmente, espiritualmente e mentalmente. As nossas crianças, irmãos, elas estão sofrendo todo tipo de ataque. Nós vivemos dias em que as crianças sofrem de ansiedade. Olha que impressionante. Eu me lembro quando eu era criança, que não faz tanto tempo assim, há uns 48 anos atrás, que eu era criança, tá? Então, irmãos, eu vim de uma família muito pobre mesmo. Eu sempre brinco, às vezes, com os meus filhos, eu tenho 2 filhos, que eu brincava, que uma música foi feita, eu acho que ela foi feita pensando na casa que eu morava. A minha casa não tinha teto. A minha casa não tinha, o teto tinha, gente, mas a casa que eu morava, eu me lembro como se fosse hoje, ela não tinha paredes, o teto, assim, ele era seguro por algumas estacas, e a gente morava ali debaixo. A nossa cama, lembro também como se fosse hoje, eu, minha mãe, nós fomos num lugar lá, e ali a gente cortava um capinho, e esse capinho era colocado dentro de sacos de linha, que antigamente era recipiente para colocar arroz, e a minha mãe costurava aquele saco, enchia aquilo ali com esse capinho. A gente brincava que, né, aquilo pinicava, mas pinicava mesmo. Conhece, né, irmão? A pastora conhece, gente. Agora pergunta, hoje, se isso me causou algum dano emocional, se eu tenho problemas por causa dessa época da minha vida. Não, eu não tinha ansiedade. A ansiedade era do meu pai e da minha mãe. Agora as crianças hoje, tudo que você fala para ela, nossa, não faz isso. Você pode causar um trauma na mente dessa criança. Gente, as crianças de hoje não sabem o que é sofrer, não. Elas não sabem o que é dificuldade. E elas sofrem de ansiedade. Elas perdem a identidade. Como as nossas crianças estão perdendo a identidade. Elas já não sabem se são homens ou mulheres.
E o mundo trabalha para que ela tenha essa dúvida. E isso já está entrando dentro da igreja aos montes. Elas são expostas ao pecado precocemente. As nossas crianças que já são pecadoras, elas são expostas ao pecado muito precocemente, com a aprovação dos pais. Porque normatizou tudo. O pior de tudo, as nossas crianças estão crescendo sem uma referência bíblica. Não, pastor, calma aí. Não, irmãos. As nossas crianças conhecem história bíblica. Elas conhecem as histórias bíblicas, mas elas não conhecem a essência dessas histórias. História elas conhecem. Talvez elas contam até melhor do que você. Mas o que essas histórias estão causando dentro do coração delas? Como que você acha que seria se todo domingo no culto o pastor viesse aqui, com o texto preparado, ele lesse aquele texto e falasse: boa noite, vão em paz. Se ele não trabalhasse aquele texto, se ele não cavasse as verdades daquele texto para trazer para o nosso coração, para nos trazer desafios, para nos confrontarem com os pecados, também nós talvez conheceríamos muito bem os textos bíblicos, mas muito pouco a palavra de Deus. Então as nossas crianças conhecem, elas conhecem as histórias bíblicas, mas nada mais do que isso. O inimigo, já entendendo o valor das crianças, porque ele entende isso, ele sabe de tudo isso, ele já entendeu o valor das crianças. E a igreja? Irmãos, a igreja precisa se despertar. A igreja precisa se despertar. Toda geração que abandona as suas crianças, elas entregam o seu futuro. Presta atenção nisso aqui. Toda geração que abandona suas crianças entrega o seu futuro. Se nós entregarmos, se nós abandonarmos as crianças hoje, você pode derrubar isso aqui. Pode construir uma sede enorme, linda, maravilhosa. Mas amanhã não terá ninguém para ocupar esse espaço lindo, maravilhoso. Não haverá espaço. Pastor, não é possível. É possível sim. Eu estive na Alemanha pouco tempo atrás. E eu vi igrejas, templos enormes, enormes, mas vazios. Nos Estados Unidos, templos enormes, vazios, ou sendo vendidos. Sabe, meus irmãos, às vezes eu temo que nós estamos preocupando muito com coisas, esquecendo daquilo que é essencial, esquecendo aquilo que é espiritual. Interessante que nós temos uma passagem na Bíblia, lá em Marcos, um texto bastante conhecido, que diz assim: então trouxeram algumas crianças a Jesus para que as abençoasse, mas os discípulos os repreendiam. Texto bastante conhecido, até memorizado por vocês. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e lhe disse: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus.
Interessante que essa ideia, né, que as crianças atrapalham, ela é antiga. Essa ideia que as crianças não eram propriedade, ela é antiga. Essa ideia que as crianças não são importantes, ela foi combatida por Jesus com seus próprios discípulos. Porque o texto diz que traziam crianças, mas os discípulos as impediam de chegar. O texto que antecede aqui, o contexto aqui, diz que Jesus e os discípulos estavam tratando de algo muito importante. Eles estavam conversando sobre o divórcio. Era importante demais para as crianças virem atrapalhar. Então os discípulos, eles, não, gente, depois. Não tragam, nós estamos resolvendo algo muito importante. O culto ao Senhor hoje é tão importante que nós precisamos tirar as crianças daqui. Porque senão elas vão atrapalhar. E quando eu falo de tirar as crianças daqui, eu não estou falando que as crianças não possam estar num lugar preparado para elas. A indignação de Jesus revela algo profundo. O reino valoriza aquilo que muitos ignoram. Interessante que o texto diz que Jesus recebeu, tocou e abençoou as crianças. Jesus, ele usou as próprias crianças como exemplo espiritual. Ou seja, aquilo que os discípulos empurravam, Jesus trouxe para o centro. Porque o mesmo texto lá em Mateus 18 vai dizer que Jesus tomou uma dessas crianças no colo. Precisamos tomar cuidado para não repetir os erros dos discípulos. Por isso que eu disse, irmãos, igrejas grandes, muito bem preparadas, e as salas do ministério infantil pequenas, sem nada. Onde as crianças não conseguem nem ficar de tanto calor. Aconteceu um fato lá no espaço que eu fiquei maravilhado. Primeiro dia que eu tive lá, quem estava lá vai lembrar, nós entramos numa sala, não tinha teto. Um calor terrível. E as irmãs, nossa, pastor, sem graça com a minha presença e tudo. Falei, gente, vocês não estão percebendo que Deus está testando vocês? Não foi essa palavra que eu falei? O que aconteceu? Ar-condicionado, sala pintada. Está uma maravilha. A gente entra lá, se a Abigail não falar para mim parar de falar, gente, eu falo 2, 3 horas, porque está fresquinho. Lindo, maravilhoso. Apertado. A gente sabe, né, que se for em peso, não cabe, porque já não está cabendo. Mas glória, gente, tem gente que fala que tem gente que olha com tristeza, né? Quando, vamos supor que nós olhamos aqui para esse templo, a gente olha com tristeza e fala, não, olha, não está cabendo mais ninguém. Gente, não é assim. Olha aqui, não está cabendo mais ninguém, esse negócio aqui vai ter que crescer. Então, quando você olhar um lugar apertado, cheio, não olhe com tristeza, olhe com alegria. É porque está crescendo. Outra coisa interessante em relação a isso é a excelência no púlpito. Pastores bem preparados e se preparando cada vez mais.
Mas na sala das crianças, improviso. Sem investimento. Sem pessoas preparadas. Isso mostra, lembra que eu falei que as nossas atitudes mostram o que nós estamos, como nós enxergamos o ministério infantil? Né? Se olhássemos o ministério infantil, como nós precisamos olhar, não era para estar cabendo gente aqui dentro hoje. Era para ter um apoio maciço. Porque faz um evento de pastores. Eu duvido que se fizer um evento de pastores aqui, nem pode fazer aqui, tem que ir lá para o espaço, porque aqui não vai caber. Mulheres, eu vejo as irmãs lá, né? Lá, alegre, ô povo alegre, né? As mulheres são sempre muito alegres. Você vai lá, eu vou lá no... Tem lá o Ministério Infantil, aí tem um das mulheres e o dos homens lá naquele lugar maior, né? Você vai lá, olha para a cara dos homens, que o povo de cara fechada, parece que os pastores estão ali tudo bravo. Você vai lá nas mulheres, elas estão sorrindo, elas estão brincando, elas estão conversando uma com a outra. Não, pastor, o senhor que não sabe, é porque o pastor está sempre preocupado. Ah, será? Gente, quem entende o coração de Jesus nunca tratará crianças como um ministério secundário. Sabe por quê? Porque Mateus 18:5, eu amo esse versículo, eu sempre cito esse versículo, porque lá diz que quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Olha lá. Eita, que a sonoplasta lá é rápida, hein? Olha lá, gente, e qualquer que receber em meu nome um menino, não sabemos o nome, a idade, o texto no grego traz a ideia de uma criança muito pequena, é pai de uma palavra usada, então mostra que era uma criança muito pequena. Então essa criança, ela representa todas as crianças, tal como este. Ou seja, a mim me recebe, quando nós recebemos uma criança, nós recebemos o próprio Jesus. E isso mostra a minha responsabilidade e a sua responsabilidade. Já estou finalizando. Só um tempinho, Bigai, não fica bravo não. A responsabilidade de uma geração a outra geração, a gente consegue ver isso lá no Salmo 78, 4 a 7, que diz assim: então o encobriremos aos seus filhos, contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que os transmitissem aos seus filhos. Olha lá. Pode voltar, irmão, por favor. Porque eles estabeleceram um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel. Que lei era essa? Ele ordenou aos nossos pais que o fizessem conhecer aos seus filhos. Essa lei deveria ser passada para os filhos. Próximo. Para que a geração vindoura a soubesse, e os filhos que nascessem se levantassem e a contassem a quem? Aos seus filhos. Próximo. Para quê? Com qual objetivo? Para que pusessem em Deus a sua esperança e se não se esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. E não fossem como seus pais, geração contumaz e rebelde, geração que não regeu o seu coração e cujo espírito não foi fiel para com Deus. Então, qual que é o objetivo que nós vemos aqui, né, de passar para os nossos filhos, para que eles aprendam a temer o Senhor, para que amanhã ou depois as nossas crianças ocupem os nossos lugares.
Sabe, irmãos, nós precisamos estar atentos, ensinando as nossas crianças. Está havendo muita divisão nos nossos meios hoje, por falta de temor a Deus. Parece que nós esquecemos quem é o cabeça do corpo. Nós arrancamos a cabeça que é Cristo e colocamos a cabeça homem. Precisamos estar atentos. Por isso, esse salmo nos mostra pelo menos 3 responsabilidades. A primeira é contar. Contaremos a vindoura geração. Essa é a sua responsabilidade, a minha responsabilidade. Precisamos contar para os nossos filhos os feitos do Senhor. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos contar. A fé não pode ser escondida, ela precisa ser ensinada. As crianças precisam ouvir da palavra e conhecer a Bíblia e entender quem é Deus. Não é só ouvir história bíblica. Outra coisa, nós precisamos formar uma geração para que pusesse em Deus a sua esperança. O ministério infantil não é entretenimento, é formação espiritual. É muito simples de entender isso, para que você forme o seu filho, para que ele seja formado em algum curso superior, você já não o coloca no curso superior. Ele precisa seguir toda uma etapa desde lá da educação infantil, até ele alcançar o topo. Por que nós estamos negligenciando a formação, a educação cristã dos nossos filhos? Nós precisamos formar, isso é um tempo. É andando junto, dia a dia. Ensina o seu filho não é no caminho que se deve andar. Nós precisamos estar juntos. E claro, nós precisamos preservar, e não se esqueçam das obras de Deus. Uma geração sem memória espiritual se perde facilmente. Quando a igreja não discipula crianças, o mundo com certeza a discipulará. Meus queridos irmãos, irmãs, quais serão as memórias afetivas dos seus filhos? Quais serão as memórias afetivas das nossas crianças? Vai ser influenciadores? Vai ser heróis? Vai ser a internet? Quais serão as memórias afetivas dos seus filhos? Das nossas crianças? Por isso nós estamos em grande perigo. Por isso nós estamos em grande perigo. Sim. Sim. Uhum. Uhum. Verdade. Verdade. Uhum. Por isso, irmãos, sabe, o mundo já sabe disso, o inimigo já sabe disso, e eles estão discipulando as nossas crianças. Por isso, assim como Mardoqueu, ele chamou a atenção de Esther, eu quero chamar a atenção de vocês hoje. Porque o texto lá de Esther 4:14 diz o seguinte, pois, foi lido pela Abigail, mas vamos ler de novo, porque eu quero tratar algo aqui. Pois se vocês ficar calada, não falando dela, né? Pois se você ficar calada nesta hora,
socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e sua família, a família de seu pai, morrerão. Quem sabe, que é o tema do seminário, quem sabe se não foi para um tempo como este que você chegou à posição de rainha. Acompanha comigo lá novamente. Se você ficar calada, eu vou enfatizar aqui, se você ficar calada nesta hora, porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus. Mas você e a casa de seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como esta que você foi elevada à condição de rainha. O que significa isso aqui? Gente, isso aqui é profundo demais. Quando eu estava em dúvida se eu receberia ou não o convite para ser missionário da APEC, eu pastoreava uma igreja aqui em Goiânia, e eu estava em dúvida se eu aceitaria, se aquilo era de Deus, se não era. E eu estava justamente lendo o livro de Esther quando eu cheguei nesse lugar. Eu nunca esqueci, parece que se eu fechar meus olhos, eu sinto exatamente o que eu senti naquele dia. A palavra que mais falou ao meu coração, quem sabe não foi para este tempo, né? No meu caso, eu tinha recebido um convite para ser missionário de tempo integral. Eu estava preocupado com outras coisas. Interessante que Esther, ela podia se omitir, ela poderia permanecer confortável no palácio, ou ela poderia assumir a sua missão, que foi o objetivo que Deus a levou a ser rainha. Ele sabia que um dia ela teria que intervir, ou ela teria que mediar aquela situação. E para que isso acontecesse, claro, precisaria ser alguém dos judeus. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: você não é, aqui eu vou descendo as escalas aqui, você não foi chamado para pastor, para pastorear, para liderar, para ser professora de criança, por acaso. Deus, quando chamou você, Ele tinha um plano para você. Só que Ele não fez cerimônia. Ele já declarou este plano, por meio do seu Filho, nas suas últimas palavras: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a missão que eu tenho, a missão que você tem. Deus não colocou esta geração de líderes por acaso neste tempo. Nós estamos vivendo desse, às vezes nós nos apegamos muito ao passado. Hoje quem está na posição de liderança é você, somos nós. Então a responsabilidade desse tempo é minha e sua. É eu e você que temos que conhecer o contexto desse tempo para podermos colocar em prática a palavra de Deus. Não podemos entregar as nossas crianças aos inimigos. Por isso, pastores, líderes que foram chamados, eu e você, professores, nós fomos chamados para proteger as crianças, para discipular famílias. Pastor, por quê? Hoje, um dos maiores dificuldades que nós temos para o ministério infantil não são as crianças, muitas vezes são os pais. Eles são as nossas maiores pedras de tropeço. Sim, irmão? NAA. Eu vi
Eu vi que ficou um pouco sofrido ali, né? Eu poderia ter avisado no início, né? Estou usando a NA. Então, irmãos, nós fomos chamados para proteger. Não é coincidência você estar vivendo neste século. Existe um propósito divino. Não é coincidência. Quando nós olhamos para o passado, quando nós olhamos para os mártires, às vezes a gente olha e fala, mas aqueles cristãos, né, olha o quanta força eles tinham. Não, eles eram daquele tempo. O que exigia deles naquele tempo era isso, era a sua própria vida. Hoje, a nossa guerra, ela é intelectual. Então, nós precisamos nos preparar intelectualmente. Hoje, não adianta você querer brincar com as suas crianças, porque elas estão anos-luz na sua frente, se você não se preparar. Porque elas têm muita informação, o problema é que elas não sabem o que fazer com essas informações. Não fomos chamados para administrar templos apenas. Fomos chamados para formar uma geração. A janela 4:14, de 4 anos a 14 anos, ela mostra que a maior parte das decisões acontecem entre os 4 e os 14 anos de idade. Isso significa que o período mais estratégico da vida espiritual está na infância. Se queremos construir templos enormes, vamos construir. Mas nós precisamos trabalhar para que esteja alguém dentro deles, porque senão de nada resolveu. De nada resolveu. Eu acho muito bonito quando eu vejo um templo que chama a atenção. É bonito. Mas um templo desse que você entra lá e você encontra algumas pessoas lá dentro, é muito feio. É sepulcro caiado. Nós precisamos estar preparados. O mundo já entendeu isso, gente. Empresas investem em crianças. Ideologia investe em crianças. Mídias investem em crianças. É impressionante como as coisas estão sendo feitas para segurar as nossas crianças. Tanto que, infelizmente, presta atenção nisso aqui, tanto que, infelizmente, pais, para manter os seus filhos quietos, entregam o celular para eles, para que eles fiquem quietos. Deixa eu falar alguma coisa para você, não precisa, nem faça sinal, nada, né? Mas você que entrega celular para o seu filho, ficar quieto hoje na igreja, amanhã ele terá o celular, mas fora da igreja. Missionário, pastor, e aqui eu concluo, missionário, pastor, evangelista, adorador, pregador, líder de avivamento, com certeza, está na mão das nossas crianças. Eles serão os futuros missionários, pastores, evangelistas, adoradores. Esteja hoje, né, esses missionários, pastores, evangelistas, eles podem estar sentados hoje. Podem não, certeza, eles estão sentados hoje, lá na cadeira, na sala que você está ministrando. Você, professor, você líder, você pastor, você está discipulando os futuros pastores, os futuros missionários, os futuros adoradores. Eles, sabe onde são essas pessoas? Elas não estão aqui dentro do templo, não. Elas estão lá na sala das crianças. É lá que elas estão. Aí você que sabe, né? Como que vai ser esses futuros pastores.
hoje Deus está chamando pastores, líderes, professores, igrejas inteiras para um despertamento. Talvez tenhamos investido em muitas áreas e negligenciado justamente a geração que carregará o Evangelho amanhã. Hoje o Senhor está dizendo: fostes chamados para este tempo. Hoje foste chamados para esse tempo. Tempo de levantar intercessores para crianças, formar mestres, e não somente mestres, mas mestres por excelência. Investir no discipulado infantil, restaurar o altar familiar e proteger a próxima geração. Quantos aqui, irmãos, conheceram Jesus na infância? Você, levanta a mão bem alta assim. Você é fruto de alguém que não te negligenciou. Então, não negligencie a próxima geração. Você só está aqui porque alguém investiu em você. Então, a minha oração é que você possa investir na próxima geração. Vamos orar? Vamos pedir que Deus nos abençoe, que a graça dele esteja sobre nossas vidas. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês. E eu falei para Abigail e volto a repetir. Nós ainda vamos ver esse evento que acontece uma vez no ano cheio. O Espírito Santo vai... A gente sabe que só falta um pouquinho, não é nem de esforço, porque senão a gente leva a ideia que as pessoas não se esforçam. A verdade não é essa, é visão. O que falta é visão, o que está faltando é visão. E eu tenho certeza, porque não dá para ouvir desculpa num evento que acontece uma vez no ano, todo mundo sabendo que, e geralmente é nessa época que acontece. Eu me lembro, sabe por que eu não participei o ano passado? Porque eu estava na Alemanha, eu falei, Gaio, eu não posso estar, né, o ano passado. Foi o ano passado, né? Então, gente, vamos orar para que Deus abra a visão. O Ministério Jardim América é um ministério enorme, muito bom, muito importante para a nossa cidade, muito importante para as cidades onde ela está, onde tem uma congregação. E nós precisamos unir as nossas forças nesses últimos dias, que estão sendo dias difíceis. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Deus, e te agradecemos por tua graça e misericórdia. Te louvamos, Pai, porque nós só estamos aqui, Deus. É porque o Senhor não desistiu de nós. É porque um dia o Senhor levantou alguém que olhasse para nós com amor. Deus, e pedimos que esse mesmo sentimento que houve por nós quando criança, possamos ter também para as nossas crianças. Porque é muito sério saber, Pai, que os futuros pastores, presbíteros, diáconos, liderança em geral, hoje elas estão sentadas lá na sala, lá no Ministério Infantil, e elas estão sendo cuidadas. Deus, por isso eu te peço, abençoa, Pai, em nome de Jesus, o Ministério Infantil. Abençoa as professoras, Pai, que tão arduamente têm, Pai, investido o seu tempo e até as suas finanças neste ministério. Deus, e eu peço em nome de Jesus, que o Senhor abra a visão da liderança da igreja para este ministério. Este departamento, que não é um departamento, mas que é um campo de batalha. Que o Senhor abençoe, Pai. Fortaleça, Deus, o pastor, presidente, Deus, que a graça do Senhor esteja sobre ele, todos que estão envoltos na liderança deste ministério. E de uma forma muito especial, Deus abençoe a vida da Abigail. Porque eu sei, Pai, que há momentos que pensamos olhar para trás e é preciso pedir ajuda. Às vezes pensamos em desistir.
Deus fortaleça a tua serva. Fortaleça cada um dos professores aqui presentes. Fortaleça cada pastor, cada líder. Que nós possamos nos posicionar como Esther. Que palavra foi aquela quando ela disse: vá e jejua com todo o povo, e eu jejuarei com as minhas servas. E eu vou diante do rei, se eu tiver que morrer, morrerei. Então, Deus, que esse sentimento esteja nos nossos corações, que possamos enfrentar e não desistir. Essa é a minha oração que eu te faço, Pai, te agradeço, em nome de Jesus, amém e amém. Bem, Abigail, ou quem for.